Normalmente, quando começamos a falar sobre personagens dos quadrinhos, focamos tanto no eixo Marvel-DC que acabamos nos esquecendo de outras figuras com histórias e poderes dignos de atenção. E não são poucas as HQs que não pertencem às duas gigantes da indústria dos quadrinhos. Pois é, se fizermos uma rápida pesquisa, vamos encontrar diversos heróis e vilões incríveis. E por mais que alguns deles não sejam tão famosos, há alguns ícones que se tornaram extremamente populares e contam com enormes bases de fãs até hoje. Enfim, como você já deve ter notado, esta lista do Geek Ninja vai focar em personagens dos quadrinhos que não pertencem nem à Marvel e nem à DC. E claro, fiz questão de citar alguns nomes que já ganharam adaptações para o cinema e para outras mídias. Vamos conferir? Para abrir esta seleção com grandes personagens dos quadrinhos que não são da Marvel e nem da DC, temos o Hellboy. O Vermelhão nasceu como um esboço corriqueiro feito em uma convenção em 1991 e ganhou sua própria série em 1994. Depois disso, ele se transformou em um grande ícone. É sempre bom lembrar que o Hellboy, por ser um demônio, toma atitudes mais condizentes com o arquétipo dos anti-heróis, ou seja, ele nem sempre faz o bem pelos caminhos mais politicamente corretos. Obviamente, esse é um dos motivos que o fazem ser um personagem tão interessante. Para quem não se lembra, em 1995, Sylvester Stallone estrelou um filme chamado O Juiz, e essa produção tomou como base o Juiz Dredd, que estreou no mundo das HQs em 1977. Aliás, a DC chegou a publicar algumas histórias com o personagem, mas a versão alternativa apresentada não fez muito sucesso. De qualquer forma, a história do Juiz Dredd é incrível e até merecia ser mais conhecida do que realmente é. O personagem existe em um futuro no qual os agentes da lei têm total autoridade para atuar como policiais, juízes, júri e executores, ou seja, eles são a lei. E esse contexto abre margem para muitas reflexões sobre abusos de autoridade e outros tópicos. Apesar de não ser tão conhecida pelo público geral, a heroína Faith merece muita atenção. Para começar, ela apresenta um tipo físico diferente do padrão utilizado nas HQs, e isso já a torna uma representante perfeita para muita gente, sem contar que seu senso de humor é ótimo. Em termos de poderes, a personagem pode ser classificada como uma psicocinética muito poderosa, que é capaz de voar e movimentar objetos com os poderes da mente. Nos dias de hoje, ela já apresenta mais habilidades interessantes e todas combinam muito bem com sua personalidade mais de boa. Segundo conta a história, o famoso personagem Kick-Ass foi publicado em uma revista pertencente à Marvel, que dá aos autores da empresa a chance de apresentar histórias originais. Então, o herói é da Marvel, mas não é, o que o credencia para aparecer nesta seleção com grandes personagens dos quadrinhos. E como as histórias desse carinha acabaram ganhando duas adaptações para o cinema, sua popularidade cresceu muito. Curiosamente, estamos falando de um jovem normal, que decide se tornar um herói da vida real, mesmo sem ter qualquer tipo de habilidade especial. Por conta disso, as histórias do personagem têm muitas peculiaridades. Produto do mesmo criador do Kick-Ass, em colaboração com o brasileiro Rafael Albuquerque, Huck é um herói cheio de talentos especiais que decide fazer uma boa ação por dia. E como ele sempre cuidou dos vizinhos, seus poderes foram mantidos em segredo por um bom tempo, até um evento de proporções épicas acontecer. De modo geral, a história desse personagem é bem diferente daquelas que a gente costuma curtir com os heróis da DC e da Marvel, e isso até explica porque o personagem não é tão conhecido quanto merecia ser. Portanto, se você quiser expandir os seus horizontes, é bom não deixar de conferir as aventuras do herói. Muito por conta da tragédia que levou o ator Brandon Lee à morte no set de filmagem da adaptação para o cinema, o personagem O Corvo ganhou uma aura ainda mais sombria, e o fato de esse anti-herói ter sido criado para o autor lidar com a perda da noiva não alivia as coisas. Em linhas gerais, o personagem era uma pessoa normal, até passar por um evento trágico que o levou à morte junto com sua noiva. Daí, ele foi trazido de volta à vida por um corvo e decidiu se vingar, fazendo uso de alguns poderes especiais. Se você não é fã de Witchblade, certamente o nome da heroína Sarah Pezzini não vai representar muita coisa. Contudo, quem acompanha as histórias da série sabe que essa policial é a portadora do poderoso artefato que parece ser um bracelete, mas tem o poder de se transformar em diversos tipos de armas. Cabe destacar que a série Witchblade está em publicação desde 1995 e já passou por diversas fases. Além disso, a história já foi adaptada para o mundo dos animes e faz um bom tempo que rumores relacionados com uma adaptação para o cinema vêm girando na web. Não deixe de conferir as histórias. Oficialmente, ele é um herói, mas suas ações são dignas dos maiores vilões. Quem ele é?
Bem, se você disse Capitão Pátria, acertou a rápida charada. Esse personagem estreou nas HQs da série The Boys em 2006 e se tornou um grande ícone recentemente, por conta da série disponível no Amazon Prime Video. Conforme eu destaquei, ele é oficialmente um herói, mas seus poderes nem sempre são usados para fazer o bem. Na verdade, esse cara tem um parafuso solto na cabeça, e o fato de ele ser extremamente poderoso acaba fazendo ele se tornar uma bomba ambulante, que está sempre a ponto de explodir. Sem dúvidas, esse é um dos personagens dos quadrinhos mais interessantes já criados. Também por conta de uma produção do Amazon Prime Video, o super-herói Invencível tem estado em alta e muita gente começou a curtir a série de HQs protagonizada por ele há pouco tempo. Porém, suas histórias já estão em circulação desde 2003 e até foram concluídas. De forma resumida, o personagem se destaca por ser filho de um extraterrestre extremamente poderoso, que faz uso dos poderes escondidos em seus genes para lutar contra diversos tipos de adversários, incluindo terríveis alienígenas e máquinas com alto poder de destruição. Hoje em dia, o personagem Meia-Noite, mais conhecido como Midnighter até no Brasil, pertence à DC Comics. No entanto, quando ele estreou no mundo das HQs, lá em 1998, tínhamos uma série chamada Stormwatch, que foi publicada pela Wildstorm, e essa empresa acabou sendo comprada pela DC. Por conta disso, a presença do herói nesta seleção está mais do que justificada. Detalhe, o marido do Meia-Noite também é um super-herói e ambos formam uma dupla que não pega leve com os malfeitores, o que os coloca no grupo dos anti-heróis. Certamente esse é um personagem que merece uma atenção especial. Voltando bastante no tempo, nos deparamos com um personagem conhecido como O Espírito, que estreou nas HQs em 1940. Nos anos 2000, o herói até teve algumas histórias publicadas pela DC, mas suas histórias mais notáveis remetem ao período entre as décadas de 1960 e 1980. Em síntese, o Espírito é o alter ego do detetive Danny Colt, que forjou sua própria morte com vistas a poder atuar como um vigilante. E como a base do personagem ficava localizada em um cemitério, sua identidade secreta estava sempre protegida. Enfim, esse é um herói clássico que até merecia ser mais conhecido do que realmente é. Quando falamos no famoso O Máscara, não podemos evitar associar o nome ao clássico filme estrelado pelo lendário Jim Carrey. Contudo, no mundo dos quadrinhos, o personagem é muito mais complexo e sombrio. Não à toa, ele começou a ser desenvolvido em 1982, mas só ganhou uma série em 1989. E o mais legal é que o personagem Stanley Ipkiss é apenas um dos muitos usuários da máscara voodoo que dá ao seu portador uma boa série de poderes especiais. Em outras palavras, há diversos tipos de máscaras nas HQs e é por isso que certas histórias acabam ficando bem pesadas. O herói Starlight só apareceu em uma série limitada que foi iniciada e encerrada em 2014, mas seu impacto foi enorme. Afinal, não é todo dia que temos a oportunidade de acompanhar um herói aposentado retornando à ativa após mais de 30 anos. Sim, o herói já era um senhor viúvo e com filhos crescidos quando recebeu um chamado para encarar uma grande ameaça. Logicamente, a idade acaba alterando a forma como o herói lida com seus poderes, e é isso que faz a história ficar ainda mais atrativa. O super-herói Supremo tem uma história curiosa, pois ele estreou nas HQs em 1992, mas depois passou por um processo de reconstrução, que contou até com o talento do lendário Alan Moore. No fim das contas, mesmo com as mudanças, o personagem continuou sendo extremamente poderoso. É importante destacar que o Supremo abarca uma boa série de ideologias e também tem relação com questões ligadas a divindades. Não à toa, em uma das suas histórias, ele derrotou o icônico Thor e até assumiu o controle sobre o poderoso martelo Mjolnir. Fechando esta seleção com grandes personagens dos quadrinhos que não são da DC e nem da Marvel, temos o popular Spawn. Esse personagem é um badass que recebeu seus poderes de um demônio, mas depois acabou se revoltando e dando início a uma guerra infernal. Graças ao seu traje simbionte, o Spawn acabou se destacando no mundo das HQs e sua série, iniciada em 1992, se tornou uma verdadeira lenda do segmento. E como o personagem é um anti-herói legítimo, ele tem uma base de fãs que está sempre pedindo pela presença dele em outros produtos da indústria do entretenimento. Como pôde perceber, se a gente for olhar para além das histórias publicadas pela Marvel e pela DC, vamos encontrar alguns personagens com histórias e características únicas. Atualmente há muitos desses ícones em alta, mas a verdade é que há outras figuras esperando por seus 15 minutos de fama. Por isso, parece válido a gente supor que novos heróis e vilões vão acabar recebendo a devida atenção e ganharão adaptações para outras mídias, o que vai fazer eles ficarem muito mais conhecidos. E é isso, se você curtiu a seleção, sugiro que não deixe de fazer a sua inscrição no canal, pois o Geek Ninja está preparando mais vídeos como este e você vai poder fazer uso das nossas indicações para conhecer atrações dignas de nota. Até mais!